No Natal, uma informação que chamou a atenção de muita gente. Na pré-temporada colorada, um amistoso aleatório contra a seleção do México para o lançamento do uniforme da temporada de 2025, que terá lembranças remetendo ao Campeonato Brasileiro de 1975, que completa 50 anos na próxima temporada. A gente fala sobre o plano colorado para manter o zagueiro Victor Gabriel, que mudou ao longo dos últimos dias, e a negociação segue acontecendo. O futuro de Ener Valencia, que ainda é incerto. O jogador recebe sondagens de 2 clubes do futebol brasileiro e o próprio empresário do jogador admite que, caso alguma proposta chegue, a conversa com a direção colorada vai acontecer. As férias do técnico Roger Machado, que na Inglaterra assistiu a 2 jogos da Premier League. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 25 de dezembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira de Natal. A gente começa com a principal informação do dia, que foi trazida pelos colegas de GZH, o Vaguinha, o Jason Lisboa. O Alexandre Ernest também trabalhou essa informação de um amistoso que vai acontecer na pré-temporada colorada no estádio Beira-Rio e é promovido pela Adidas, que é a fornecedora de material esportivo do clube. Este amistoso é da seleção mexicana, que vai fazer 2 jogos no território sul-americano. E nessas 2 partidas, o México vai enfrentar o River Plate e também o Internacional. Inclusive, a data deste confronto estaria marcada 16 de janeiro, que é daqui a pouquíssimo tempo. São 10 dias depois do início da pré-temporada, uns 5 dias antes do início do Campeonato Gaúcho. Mas seria a data que estaria marcado este amistoso contra a seleção mexicana. A promoção deste amistoso seria da Adidas, que lançaria os uniformes da seleção mexicana e também do Internacional para a temporada de 2025. Inclusive, nos bastidores, o Inter deixa vazar algumas situações quanto ao uniforme, como, por exemplo, que será uma alusão ao Campeonato Brasileiro de 75, que é o primeiro título nacional do Inter, que vai se completar 50 anos agora nessa temporada de 2025. Então, assim, dá para esperar uma camiseta bem parecida com a daquela época, que também era feita pela Adidas. Uma gola V branca, menos detalhes, uma barra branca, um símbolo retrô, muito provavelmente deve ser nessa linha a camiseta de 2025, que todo mundo no bastidor elogia muito, diz que é a mais bonita do Inter dos últimos tempos, que deverá ser lançada neste amistoso aleatório contra a seleção mexicana no Beira-Rio. O grande ponto de debate agora é qual time o Inter vai colocar em campo nesse amistoso, porque ele vai acontecer apenas 10 dias depois do início da pré-temporada. Então, assim, o time não vai estar pronto. É bem possível que seja um time de garotos. Não vai ter todas as estrelas. Mas isso vai ser definido pela comissão técnica no planejamento da pré-temporada, que terá agora este amistoso contra a seleção do México. A gente não sabe também qual seleção do México que vai vir nesse dia 16 de janeiro. Mas é a seleção do México que vai vir enfrentar o Internacional no estádio Beira-Rio, tá? Vamos falar agora sobre o mercado da bola. E o assunto que eu quero trazer aqui é o zagueiro Victor Gabriel, que é lateral esquerdo. O Roger está transformando em zagueiro nesses últimos meses. Era do Sport Recife, ou é do Sport Recife, está emprestado ao Internacional até o início do próximo ano. E o Inter quer renovar o contrato com ele. E a gente havia informado aqui que o Inter ia comprar o jogador, 2 milhões de reais por 50% do passe do atleta. Mas a informação agora do Bruno Flores, da Rádio Gaúcha, é de que o Inter vai tomar um outro caminho nessa negociação. Não será a compra. O Inter efetuou uma proposta para a prorrogação do empréstimo do jogador junto ao Sport Recife e aguarda uma resposta do clube pernambucano. A ideia não é fazer este investimento agora, é prorrogar esse empréstimo, dar oportunidade para o jogador aqui. Ele vai disputar o Campeonato Gaúcho, vai ser importante, inclusive, durante o Campeonato Gaúcho, como um período de testes para o Inter fazer esse movimento de 2 milhões de reais por 50% do passe do jogador, que pertence ao Sport Recife. Teve algumas oportunidades, inclusive, no time de cima,
do Sport Recife e agora está no Internacional, jogou pelo time sub-20, foi relacionado para algumas equipes do time profissional, mas ainda não estreou com a camisa do time principal, tá? Na tarde dessa quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal repercutindo uma entrevista concedida pelo Gonzalo Vargas, o Chalo Vargas, que é um empresário de Ener Valência e que conversou com o Diário Olé do Equador sobre o futuro de Ener Valência e deixou aberta a possibilidade, inclusive, de uma saída do jogador, dizendo que 2 sondagens do futebol brasileiro chegaram ao empresário pelo Ener Valência e uma da Major League Soccer, tá? E que nenhuma dessas encheu os olhos do jogador, mas se chegar alguma que enche os olhos do jogador, a conversa com o Inter vai acontecer. A gente fala sobre a possibilidade de saída do Ener Valência, que seria, de certa forma, também uma liberação milionária da folha salarial do Internacional, e a gente fala sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta quarta-feira, é só checar aqui no canal, tá? Uma outra informação importante é sobre Roger Machado. A gente falou aqui recentemente sobre o tour que o Roger Machado está fazendo pela Premier League, onde ele foi, inclusive, assistir algumas partidas, assistiu a vitória do Liverpool sobre o Tottenham, assistiu um jogo também do West Ham contra o West Bromwich, e o Roger teve um contato com a 0 Hora para explicar como aconteceu essa viagem para a Inglaterra e por que ele está lá assistindo a jogos, tá? O Roger está com a família na Inglaterra, ele está de férias, ele está passeando, ele não está lá a trabalho não. Mas ele encaixou na sua agenda de lugares turísticos para visitar com a sua família 2 joguinhos de Premier League. Ele disse que não agendou, por exemplo, períodos de estudo, estágios com treinadores, visitas a clubes. Não, ele só acompanhou essas partidas da Premier League para assistir de perto, para viver o ambiente do estádio. E aí, para assistir, para pegar alguma coisa tática dos jogos que ele acompanha em loco, é claro, tá sempre, de alguma maneira, aprendendo e agregando com isso, mas é uma viagem de férias, tá? Do Roger na Inglaterra, que tá aproveitando com a sua família e deu aquela fugidinha para acompanhar um jogo de futebol, quem nunca fez isso em viagens com a família, né? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds já desta quinta-feira, porque a gente tem, por exemplo, o Premier League. O Boxing Day acontece nesse dia 26 de dezembro, tá? Vamos passar algumas odds aqui do Boxing Day. Por exemplo, Manchester City e Everton. Odd do City 1.35. Chelsea Fulham. O Chelsea está pagando 1.47. Liverpool e Leicester, odd do Liverpool 1.07. Joga lá na KTO com responsabilidade. A KTO é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, lembrando sempre que apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!